Olá, meus irmãos. Bom dia para todos que estão ao alcance do nosso vídeo. Nós estamos mais uma vez fazendo a nossa aula, nossa EBD à distância. Enquanto nós estivermos nesse período da quarentena, nós estaremos disponibilizando esses vídeos. E logo a seguir, que acabar esse momento, nós estaremos na nossa igreja confraternizando e estudando presencialmente com os irmãos a palavra do Senhor. Uma alegria estar aqui com você nessa manhã mais uma vez, e nós estamos estudando uma série de estudos sobre doutrinas cristãs escrita pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. E a lição de hoje, a lição número 9, ela tem como tema a Igreja, Cristo presente no mundo. A Igreja, Cristo presente no mundo. E nossas lições estão baseadas nos escritos de apóstolo Paulo, nas suas diversas cartas, e hoje a nossa lição está baseada no livro de Efésios, capítulo 4, de 1 a 16. Antes de nós darmos início a esse estudo, nós estaremos orando. Eu convido a você, nesse momento aqui, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estudo da Palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Agora venho lhe pedir que o Senhor venha falar através dela aos nossos corações, para que tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda, tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente viva, a gente possa estar recebendo a Tua orientação através da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Abençoe cada pessoa que estará vendo esse vídeo. Abençoe cada família, Pai, que estará recebendo essa informação, para que a gente possa colocar todas essas informações que vêm do Senhor em nossos corações e possamos agir, possamos praticar de acordo com a Tua orientação e a Tua vontade. Eu te agradeço por essa manhã e por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei, as nossas lições estão baseadas nos escritos de Paulo. E as cartas paulinas, ou as cartas escritas pelo apóstolo Paulo às diversas igrejas, ela tem uma característica. Ela mantém o equilíbrio entre doutrina e prática. O apóstolo Paulo tem como característica no seu texto escrever inicialmente nos primeiros capítulos sobre doutrina. E depois ele explica, ele mostra como essa doutrina ela pode ser vivida, como essa doutrina ela pode ser praticada. Isso acontece no livro de Romanos, acontece nas cartas de Corinto, acontece em Filipenses, Colossenses e as suas demais cartas, inclusive em Efésios. Na carta aos Efésios, a gente vê que elas são 6 capítulos. Nos 3 primeiros, o apóstolo Paulo fala de doutrina. E a doutrina que ele fala são as riquezas de Cristo. Enquanto nos 3 últimos capítulos, que são os capítulos 4, capítulo 5 e capítulo 6, eles mostram a nossa responsabilidade em Cristo. Então é prático. Em que eu sou responsável? Uma palavra-chave, uma palavra que se destaca nos 3 últimos capítulos é a palavra andar. E não existe coisa mais prática do que andar. Andar é movimentar, andar é viver. Andar, tudo aquilo que anda está vivo, sendo logicamente um ser vivo. No capítulo 4, ele vai abordar andar em unidade. No capítulo 4, no finalzinho, e o 5, andar em pureza. Capítulo 5, totalmente, andar em harmonia. E no capítulo 6 de Efésios, ele vai falar sobre o andar em vitória. Portanto, nesses últimos capítulos, ele vai mostrar a nossa responsabilidade. Eu acho interessante que os escritos de Paulo, ele faz uma conexão entre a vida prática e a teoria. Isso é, eu espero que também o nosso estudo aqui, eles façam essa conexão. Aquilo que a gente fala de teoria ou das doutrinas, a gente possa vivenciar isso na prática. Porque a doutrina, ela deve ser a base da vida prática. E existe um erro muito comum nos dias de hoje, um erro de muitas igrejas, é que muitas igrejas perderam o interesse pela doutrina. Muitos líderes religiosos
inclusive de igrejas cristãs, eles não falam mais de doutrina. Eles apenas apresentam coisas práticas. E aí existe um perigo de a gente ser guiado por um líder que segue as suas próprias ideias ou as suas próprias fantasias. E aí ficam inventando coisas com uma aparência de religiosidade, porém sem base doutrinária ou base bíblica. E isso é uma porta aberta para desvio doutrinário. Isso é uma porta aberta para aquilo que a Bíblia chama de heresias. As heresias, elas são criadas quando um líder ou uma igreja ou um grupo se afasta da doutrina bíblica e passa a viver uma doutrina própria. E já fica logo a dica que a próxima lição da semana que vem vai falar sobre heresias. Esse vai ser o próximo assunto. Portanto, o que a gente crê determina como a gente vive. O texto de referência, como eu falei, da lição é capítulo 4, de 1 a 16. Mas a gente não vai ler agora. Antes de fazermos a leitura, a gente vai assistir um pequeno vídeo. Um vídeo bem interessante, que fala sobre uma parábola, a parábola das ferramentas. É um vídeo de uma história original da APEC, que é para criança, mas acho que ele tem uma grande aplicação prática para a nossa vida de hoje e especificamente para essa nossa lição. Vamos então ao vídeo. Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Logo de cara, o martelo exerceu a presidência, mas os participantes exigiram que ele teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo as suas próprias medidas, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou habilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se converteu num maravilhoso móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reiniciou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos. Mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar, principalmente com as nossas qualidades. Assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Devemos, sim, nos concentrar em nossos pontos fortes. Todos entenderam que o martelo era forte, que o parafuso unia, que a lixa era especial para eliminar asperezas e que o metro era sempre preciso e exato. Naquele momento, o grupo de ferramentas se sentiu como uma equipe, capaz de produzir as coisas mais maravilhosas e surpreendentes. Isso ocorre com os seres humanos.
Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade valorizar os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas da nossa vida. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar e desenvolver qualidades, isso é para os sábios. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? É pena a gente não estarmos juntos para poder debater sobre o que mais chamou a sua atenção. Gostaria muito de ouvi-lo. Ele tem alguma coisa a ver com a igreja? Será que esse vídeo tem alguma coisa a ver com o nosso assunto? O que representaria essas ferramentas? E quem seria esse grande artesão? Quem representaria ele? Eu espero que você tenha gostado e tenha tirado lições da sua vida para essa lição nossa, porque ela representa e ela pode mostrar o que muitas vezes acontece em nossas igrejas. Mas voltando agora ao nosso estudo, vamos ler capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Diz o seguinte a palavra de Deus, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a primeira ideia que eu gostaria de destacar aqui é que ele vai usar a palavra unidade, mas eu gostaria de fazer uma comparação com uma outra palavra bem semelhante, mas com um significado bem distinto. Eu quero falar sobre unidade versus uniformidade. Unidade versus uniformidade. A unidade da igreja é algo importante, tanto é que está aqui no versículo 3. Esforçando diligentemente preservar a unidade. E a gente observa então que essa unidade é uma unidade do Espírito. Então a unidade ela vem de dentro para fora. A unidade ela vem produzida e é produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Ela produz a unidade. Enquanto a uniformidade é o resultado de uma pressão de fora para dentro. Unidade de dentro para fora. Ação do Espírito Santo. Uniformidade de fora para dentro. As pessoas criam suas diversas ideias, regras, conceitos, decretos de líderes para obrigar comportamentos, para obrigar atitudes por meio de regras humanas e não da ação do Espírito Santo. Eu acho que essas abordagens externas, elas podem até criar uma unidade superficial, uma unidade de aparência. Então pode ter uma aparência de comunhão, mas não é unidade do Espírito. Porque se todo mundo colocar uma roupa igual, vai ficar parecido. Porém, e os pensamentos, como estão? Então, na verdade, a gente não precisa estar com a mesma roupa igual, para ter unidade. Essa unidade ela vem quando a gente tem propósito, os mesmos propósitos. Vocês perceberam a diferença entre unidade e uniformidade? Porque quando está uniforme, todo mundo está junto, está igual. E quando tem unidade, as pessoas podem estar em lugares diferentes, em momentos diferentes, com roupas diferentes, mas estão pensando a mesma coisa. Isso aí é unidade. E só quem preserva isso, só quem faz isso é o Espírito. E nós temos uma responsabilidade de preservar essa unidade do Espírito. Mas como? Como eu posso preservar a unidade do Espírito na minha igreja? Como eu posso, que movimento, José, eu posso fazer para eu ajudar
aí no lembrem, prático. O apóstolo Paulo está nos dando dicas práticas. Como eu posso fazer para que eu possa colaborar, que eu possa ajudar a preservar a unidade da minha igreja? Ele vai responder. No versículo 2 ele fala, com toda humildade e mansidão. Humildade, primeira palavra que quero destacar. Na época de Paulo, a humildade era uma palavra desprezada, porque eles viviam no contexto cultural do Império Romano. E na cultura do Império Romano, as pessoas humildes eram pessoas desprezadas, ou pessoas desprezíveis, porque eles valorizavam a força, valorizavam a altivez e valorizavam uma altitude de soberba. Então aqueles que eram humildes eram colocados em segundo plano. E enquanto a gente vê que no cristianismo a humildade é uma bem-aventurança. Felizes os humildes. O andar humilde no cristianismo significa colocar Cristo em primeiro lugar, significa colocar o outro em segundo lugar e significa me colocar no terceiro lugar. E as bem-aventuranças, que fala da humildade, ela não fala bem-aventurado o humilde, ou aquele que tem humildade. Não, bem-aventurado os humildes de espírito. Mas de onde a humildade provém? De onde vem essa humildade? Ela tem que provir, ela tem que ser originária de um conhecimento que nós temos de nós mesmos. Conhecimento real, de saber que eu sou pó, que eu vim do pó e ao pó voltarei. De saber e ter consciência de que nós somos totalmente dependentes, não do eu, mas de Deus. Porque aquele que não é humilde, aquele que é orgulhoso, ele vai valorizar o seu eu e vai desvalorizar o Deus. Mateus 6, 27 nos diz o seguinte. Mateus 6, 27. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nada. Não podemos fazer nada na nossa vida. Somente o Senhor é que acrescenta. O Senhor é que nos acrescenta. Isso nos coloca numa posição de humildade, porque a gente nós não temos nada a acrescentar à nossa vida. Segunda característica que ele fala aqui é a mansidão. Uma pessoa mansa é aquela que abre mão dos seus direitos. Ela prefere sofrer o dano, como nós temos alguns exemplos na Bíblia. Eu quero pensar em Abraão. Abraão, quando saiu com seu sobrinho Ló, ele tinha o direito da escolha para onde ele queria ir. E aí ele disse, Ló, escolhe você. E Ló escolheu a parte mais verdejante, a parte de Sodoma e Gomorra. Então, ele foi para lá e Abraão deixou. Abraão foi um manso. Abraão teve humildade e teve mansidão. Um outro exemplo que eu quero colocar também do Velho Testamento é Moisés. Moisés, por não reagir a muitos insultos que sofreu, Moisés, por reagir com humildade a rebeliões que ele sofreu, Moisés é descrito no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, que é um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés é descrito como manso. Portanto, a mansidão é uma virtude daqueles que não perdem o controle. Aqueles que não perdem o controle têm a virtude da mansidão. E a mansidão e a humildade ajudam a preservar a unidade da igreja. Terceiro ponto que nós vemos está no mesmo capítulo de Efésios, no versículo 2 ainda. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Longanimidade refere-se a uma paciência alongada com pessoas e com circunstâncias. Uma paciência longa, uma pessoa que perde a sua paciência é alongada, não só com pessoas, mas também com circunstância.
e suportando-vos uns aos outros. A palavra suportar é uma palavra interessante. A gente fala assim, eu não suporto isso, né? A palavra suportar aqui não é aguentar o outro. Suportar não quer dizer, estou suportando isso. A palavra que não vem dessa situação de aguentar, mas ela vem de uma ideia diferente, uma ideia de suporte. Suporte, por exemplo, essa tábua da mesa, ela está suportando, todo esse material está aqui. Então ela está amparando, ou seja, servir de amparo, sustentação para o outro em amor. Então Deus o Senhor está nos dizendo aqui na palavra dele, que suportando-vos aos outros em amor, dando suporte às pessoas, amparando as pessoas, ajudando-as em amor, não é aguentando, é ajudando-as a caminhar, ajudando-as a trilhar em amor. Isso aí dá unidade à igreja. E essa igreja, esse amor, ele está fundamentado em seguinte questão. No versículo 4 ao versículo 6, nós vamos ver os fundamentos dessa unidade. Diz o seguinte: qual então é o fundamento? Por que eu tenho que viver em espírito, viver em unidade, viver preservando, vivendo, suportando uns aos outros? Porque há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo então vai nos mostrar agora realidades básicas que unem todos os crentes. O que nos une? Qual é o fundamento dessa unidade? O que realmente nos traz a unidade? É porque nós somos um só corpo. Só existe uma igreja verdadeira, um corpo de Cristo, formado por judeus e gentios, a única família no céu e na terra. Uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando é convertida, batizada pelo Espírito Santo nesse corpo. Eu não estou aqui, meus irmãos, falando de igreja local. Eu estou falando de uma igreja maior, uma igreja universal, mas não a igreja universal do Reino de Deus, mas a igreja que abrange todo o universo, abrange todos os crentes, salvos do Brasil, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, da África, da Ásia, pessoas das mais diversas camadas sociais. Qualquer pessoa convertida ao Senhor Jesus, batizada pelo Espírito Santo nesse corpo, que seja aqui no Brasil ou que seja lá na África, eu não sei nem quem é, mas ela faz parte da mesma família de Deus. Então existe um só corpo e ele é formado por essa igreja de todas as épocas, não só do presente, mas da época do século passado. As pessoas se converteram na época de Cristo, as pessoas se converteram na época do descobrimento do Brasil, as pessoas se converteram na época antiga, as pessoas se converteram na época do século XIX, XVIII. Essas pessoas todas fazem parte da igreja, de todas as épocas, lugares, tempos e culturas diferentes. Então existe um só corpo. E existe também um só Espírito, porque é o mesmo Espírito que habita na vida de cada um crente, é um só. E existe uma só esperança. Todos nós, da Igreja de Cristo, nós temos a esperança da volta do Senhor Jesus para reinar com a sua igreja, que somos nós. Um só Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e nos reconciliou e nos redimiu, nos justificou e nos perdoou perante Deus e pelo seu sangue. Porque a gente não pode servir a dois senhores. Ou servir a Deus, ou servir ao diabo, servir a Mamon. Então existe um só Senhor. E uma só fé. Não é a minha fé ou a sua fé, mas a fé. A fé não vem de mim, ela foi entregue a mim. A fé não vem de mim, a fé foi entregue a mim. O Evangelho é a fé que nos une. Tradições, costumes, opiniões dos homens são coisas que nos dividem, enquanto a fé nos une.
Ele fala também de um só batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo. Não estou falando de ser batizado no Espírito Santo, aquela segunda bênção. Não, eu estou dizendo em batismo, quando você aceita Jesus, você é batizado pelo Espírito Santo naquele momento. E depois vem o batismo das águas. E finalmente, ele fala no versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Então a Bíblia fala sobre um Deus usando pronomes plurais. Em Gênesis 26, e disse Deus, façamos o homem. Olha só, nós façamos, né? Devemos fazer. Ele usou o pronome no plural. Porque na unidade de Deus existem 3 pessoas distintas, mas perfeitamente unidas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso em 2 Coríntios 13, a gente vê esse versículo bem interessante. 2 Coríntios 13, que diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Olha aí a Trindade, as 3 pessoas em uma só. Portanto, um só Deus e Pai, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, isso que nos une, essa unidade. Agora, o apóstolo Paulo, nos versículos de 7 a 11, ele vai falar de uma outra coisa. Deus não pede a unidade sem nos oferecer os recursos necessários para ter essa unidade. Então, José, mas como ter essa unidade? O versículo de 7 a 11, o apóstolo Paulo vai nos mostrar como Deus equipou o seu povo para construir e manter a igreja unida. Então, o que Deus fez, o que Deus criou na sua igreja para manter essa unidade, para manter esse vínculo de uma unidade só, de um só batismo, de uma só fé? Agora ele está falando de individualmente. Ele está falando da estrutura que foi criada por Deus para manter a sua igreja unida. E aí ele vai dar os dons da unidade. Paulo agora nos move daquilo que todos os cristãos têm em comum, que é o corpo, o espírito, a esperança, para aquilo que nos diferencia, para aquilo que nos distingue um cristão do outro. Ele vai falar dos dons espirituais. Dons espirituais. Os dons da unidade. Versículos de 7 a 11. Deus não pede a unidade. Ele está nos pedindo que nós preserve a unidade. Mas Ele não pede a unidade sem nos oferecer os recursos necessários para tê-la. E dos versos 7 a 11, o apóstolo Paulo nos mostra como Deus equipou o seu povo para construir e manter a igreja unida. Paulo agora nos move daquilo que todos os cristãos têm em comum, como um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, para aquilo que nos diferencia. Então ele sai da unidade e vai para a diversidade. E a diversidade é dada pelos dons espirituais. O primeiro ponto a observar aqui é que os dons espirituais, eles são dados não para que haja hierarquização na igreja, nem para que haja divisão da igreja. Mas os dons espirituais, eles foram dados para distinguir funções e serviços dentro da igreja. Os dons são dados para unir, para edificar a igreja, e eles são como habilidades dadas aos crentes para que eles sirvam a Deus e aos irmãos, de tal modo que Cristo seja glorificado e os crentes sejam edificados. Então, você pode perguntar, mas José, como posso descobrir e desenvolver os meus dons? Como? Pela comunhão na igreja. É a igreja e a comunhão que temos nela que os dons vão ser despertados e vão ser desenvolvidos e vão ser utilizados. É estar em comunhão com a sua igreja, com uma igreja. E os dons, eles então, são dados por Deus. Não são brinquedos pessoais,
não são coisas particulares que eu tenho e me vanglorio por ele. Não, foram dados por Deus. Eles também não foram dados para o nosso prazer ou para a nossa soberba ou orgulho. Não, os dons são ferramentas com as quais Deus nos deu para trabalhar em prol do seu nome e em prol dos outros. E se os dons não forem usados para edificação, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser usados para combate. Quando uma pessoa não usa o seu dom para a edificação do outro, ela pode transformar esse dom numa arma para combater o outro, como aconteceu na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, 1 Coríntios 12 a 14, relata o apóstolo Paulo assim, exortando os irmãos com muita severidade, porque nessa igreja ele estava usando os dons, não para edificar, mas para parcializar, para criar partidos, para criar disputa, para um atacar o outro pelos seus dons, como fosse mais excelente. Mas que dons são esses? Chamados os dons de Cristo à igreja. Aqui nós vemos a partir do versículo 11, e ele fala: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha o objetivo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Versículo 13. Então ele vai nomear agora alguns desses dons de Cristo. E ele fala, o primeiro deles, apóstolos. Versículo 11. Jesus tinha muitos discípulos, mas a Bíblia nomeia apenas 12 apóstolos. Um discípulo é um seguidor. Um apóstolo é também um seguidor. Um apóstolo, além de seguidor, é alguém comissionado, um enviado ao mundo com o Evangelho. Então, aqueles 12 apóstolos que Jesus tinha, logo após Jesus esteve no seu ministério, logo após a morte do Senhor Jesus e sua ressurreição, eles saíram divulgando o Evangelho. Então, essa era a comissão deles, esses que andaram com o Senhor Jesus. E aí, você pode perguntar, mas José, eu também não sou comissionado? A gente não é enviado ao mundo para pregar o Evangelho? Então, eu também sou apóstolo? A Bíblia diz que não. Porque apóstolos, eles tinham que ter 3 qualificações. E essas qualificações, elas são destacadas em Atos 1, 22 e 23, quando foi escolhido feita a eleição de Matias para substituir Judas, que havia sido, que morreu, que suicidou-se. E aí é apresentado as qualificações para mais um entrar no círculo apostólico, no grupo dos apóstolos de Jesus. E que qualificações são estas? Primeira, ter visto pessoalmente a Cristo. Segundo, ser testemunha da sua ressurreição. E terceiro, ter visto o testemunho de Deus por milagres, sinais e prodígios feitos por Cristo. Isso nós vamos ver em Atos 1, 21 e 22. Atos 1, 21 e 22 nos diz o seguinte: é necessário, pois, que 2 homens que nos acompanharam, é Tiago falando, tá? Todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2. José chamado Barsabás, comunado Justo, e Matias. Tá? Então a gente observa aqui
que para ser apóstolo, ele deveria ter sido uma pessoa que conheceu pessoalmente a Cristo, que ser testemunha da sua ressurreição e ter sido testemunha de Deus dos milagres feitos por Jesus, milagres, sinais e prodígios que Jesus fez. Nesse sentido, não temos mais apóstolos hoje. Nesse sentido, alguém se designar como apóstolo, a gente vai dizer que não é verdade, não é verdadeiro, não é de acordo com a palavra de Deus. Mas, José, se existe esses que se intitulam, como você me explica isso? Sim, apóstolos de hoje são líderes de um grupo religioso que cresceu. Esse grupo foi crescendo tanto, e essa pessoa certamente, ao acompanhar o grupo no seu crescimento, ela também cresceu de função. Ela muitas vezes começa como pastor, depois ela passa para ser um bispo, depois do bispo ela passa para ser algo maior que um bispo, e depois ela torna-se apóstolo, e se continuar crescendo, ela vai achar que de repente ela vai ser Deus. Esses são os apóstolos dos dias de hoje. São pessoas também de líderes que cresceram com ênfase exagerada numa direção só. Ele pode não crescer muito, mas como ele ao invés de pegar toda a dimensão do Evangelho, ela pegou apenas uma direção do Evangelho só, um ponto, e aí ela vai fazendo um crescimento da sua própria função. E se auto-intitula apóstolo. Nós temos vários hoje na mídia e na televisão se intitulando apóstolo. Porém, biblicamente, não existe mais. Temos testemunhas, temos discípulos, mas apóstolo não mais. Segundo lugar, profetas. Hoje nós temos profetas, sim. Tem muita gente ligando profeta à profecia, e essa profecia com o conhecimento do futuro. São pessoas que recebem gente em sua residência, ou em igrejas pequenas, ou em igrejas grandes. São pessoas que ficam dizendo, os seus consulentes, são pessoas que dizem, você vai viajar, a viagem vai ser boa, você vai prosperar, você vai ter esse negócio, você vai ter um casamento, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Seu comércio vai crescer, você vai enriquecer ou você vai perder. Muitos profetas ficam falando evidência do futuro. Mas os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas eram, sobretudo, aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Por quê? Todo o testemunho de Jesus no Novo Testamento é profecia. Tudo que ele carrega, e tudo que carrega consolação, exortação, edificação em Jesus é profecia. Então, quando nós falamos sobre o Senhor Jesus hoje, eu não estou sendo um profeta, mas estou usando uma palavra profética, porque tudo que fala sobre Jesus é profecia. Jesus é o profeta e a profecia se cumpriu nele, sendo enviado ao mundo. Hoje não temos mais profetas nos moldes do Antigo Testamento, mas temos hoje a palavra de Deus completa. Então, nenhuma outra revelação, além disso, é possível. Nenhuma outra revelação, além do que está escrito aqui, é para mim. Então, eu não entendo, porque muitas pessoas que têm a Bíblia e que oram e que falam com o Senhor, vão procurar pessoas para receberem informações. Será que o Espírito Santo não fala para ela? Será que a palavra de Deus não é suficiente para ela? Por que é preciso consultar alguém? Por que é preciso consultar outro profeta aos moldes do Antigo Testamento? Que não existem mais, porque a palavra de Deus está completa. O dom de profecia, sim, ele existe, que a exposição da Escritura está presente, como nós estamos fazendo agora nesse momento. Evangelistas. Ele fala também sobre evangelistas. Todos os ministros devem fazer a obra de um evangelista, assim disse Paulo a Timóteo. Porém, não vamos confundir a função evangelista aqui com aquela função presente em algumas igrejas que dão até carteirinha para os seus evangelistas. São pessoas evangelistas de carteira. Não tem nada contra. Só estou dizendo que o que é um evangelista? É aquela pessoa que tem a capacidade de abrir a sua boca, de impressionar tão profundamente as pessoas, que as pessoas, com o anúncio do evangelho, se convertem. E eu conheço uma pessoa, uma senhora, uma jovem senhora,
aqui em nossa cidade, que ela tem essa função, que ela tem esse dom do evangelismo. Porque ela chega, ela prega, ela fala de Jesus e ela fala com tanta convicção, ela fala com tanta veracidade, ela fala de forma tão impressionante que as pessoas reconhecem ao Senhor Jesus, não porque ela tem um documento que diz que ela nem tem esse documento, mas reconhece pela obra que o Senhor Jesus fez. Então, ser evangelista é ser reconhecido pela obra e não é apenas um cargo, uma ocupação, mas ser evangelista é um modo de ser, pregar o evangelho. E todos nós devemos ser evangelistas. Mas ele deu alguns para evangelistas, porque essas pessoas essas pessoas têm esse dinamismo, essas pessoas têm essa capacidade dada pelo Espírito Santo. E chamou também alguns para serem pastores e mestres. Sobre pastores, Pedro, particularmente, descreve sobre o que é um pastor e como ele deve se conduzir. Nas suas cartas, Pedro fala sobre isso. E Deus chama pessoas para serem pastores. O pastor ensina e o pastor exorta, mas a qualificação principal de um pastor é uma qualificação de vida, uma qualificação de caráter, uma qualificação de atitude, uma qualificação de equilíbrio pessoal. É aquela pessoa que tem um bom senso, é aquela pessoa que tem capacidade de acolher o outro, é aquela pessoa que o acolhimento prevalece mais do que a capacidade de cursos ou a capacidade de oratória. O pastor, ou a função do pastorado, é aquela pessoa que tem um coração carinhoso, solidário, cuidador, sereno. É o mais esperado porque é alguém em que a atitude, pelo exemplo, fala mais alto do que qualquer forma de discurso. O pastor é aquele que exempla, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que traz a ovelha para si, cuida da ovelha, exorta a ovelha, mostra a ovelha, mas ele é identificado pelas suas características, pelas suas qualidades, e não pelos seus cursos, e não pela sua eloquência, ou porque fez mestrado ou doutorado. É bom que se faça, é bom que tenha essa capacidade, é bom que tenha essa formação, mas não é a formação que define um pastor. Um pastor é definido pela sua atitude, pelo seu caráter, é definido pelo seu exemplo. Porque muitas vezes pastorear é estar junto de alguém, muitas vezes mais no silêncio, só acompanhando, só cuidando, só acolhendo, do que com alguma forma de exortação pela palavra. Ser pastor é viver o pastorado como Jesus fez. E a função a seguinte é mestre. O que é mestre? Mestre é a pessoa que a gente acha que fez seminário, que fez didática, que tem didática, ou que é um pedagogo. Essa é a nossa ideia de mestre. Mas segundo o Novo Testamento, o mestre é, antes de tudo, um sábio. É aquela pessoa sábia, aquela pessoa que muitas vezes é até iletrada, não tem nenhum curso, mas é aquela pessoa que quando chega, ela tem tanta lucidez do Evangelho, ela tem tanta lucidez de Cristo, ela tem tanta capacidade de chegar, de acolher e de nos dar uma palavra de sabedoria, que essa pessoa é considerada um mestre. Essa é a ideia do mestre. Na verdade, a medida é a sabedoria e não a acumulação de títulos ou diplomas. Ele é apto para instruir, porque ele conhece a palavra de Deus e, sobretudo, porque caminha com esse Deus da palavra. Esse é o mestre, esse é o sábio, é aquele que nos aconselha, aquele que nos instrui e que nos orienta. Pastores e mestres. Portanto, os dons que Deus nos deu para que haja unidade e foi distribuído para todos nós com o objetivo de quê? De que haja crescimento na unidade. E aí a gente conclui tendo
os versículos de 12 a 16, que diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. E eu vou para o último versículo, versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, meus irmãos, por que o Senhor distribuiu os dons à igreja? Para o aperfeiçoamento e para o desenvolvimento dos santos. A principal função dos pastores e mestres não é fazer obra sozinho. A principal função deles é treinar os crentes para fazer a obra com a finalidade da edificação da igreja, edificação do corpo, para o crescimento espiritual e para a estabilidade espiritual. Um crente maduro, um crente instruído, um crente que cresceu espiritualmente, ele não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que aparecem. Que volta e meia está surgindo uma novidade espiritual, volta e meia está surgindo uma situação espiritual nova, uma novidade, um vento que leva muita gente, porque essas pessoas não estão estabilizadas, porque falta esse crescimento. E para isso é que servem as funções da igreja. O corpo cresce quando os membros crescem, e eles crescem quando eles se unem, se alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, essa é a visão de Paulo para a igreja. Uma família criada por Deus, que deve demonstrar amor, deve demonstrar unidade, diversidade e maturidade sempre crescente. Estas são as características de uma igreja família, que vive uma vida digna da vocação que Deus a chama para ser representante de Cristo aqui na terra. Olha que vocação linda. E aí? Você está pronto para ser igreja? Não apenas para ser da igreja, que existe uma diferença. Você está pronto para ser igreja? Ou você está pronto apenas para ser da igreja? Porque o desejo de Deus é que não sejamos apenas da igreja, mas que nós sejamos igreja. Igreja levando a mensagem de Cristo a esse mundo. Ok? Muito obrigado pela paciência. Desculpe o tempo longo, porque foram muitos versículos, uma lição importante, uma lição grande. Certamente ficou muita coisa a falar. E eu espero que todos possamos estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Na semana que vem estaremos falando sobre heresias. Espero a todos que tenham um bom domingo, uma boa semana e que Deus a todos nos abençoe. Obrigado. Tchau.